Oi, querido irmão, irmã, amigo. O Rio de Janeiro, o Brasil, ainda está sob o impacto, né, da intervenção, da incursão do Estado no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, onde centenas de vidas foram perdidas, 4 policiais, lamentavelmente, perderam suas vidas, e centenas de famílias também perderam jovens, filhos, irmãos, irmãs, sobrinhos. Perdeu, né? Na verdade, a mamãe, o papai, a família perdeu essas vidas quando elas escolheram um caminho terrível, tortuoso, o caminho de compor o tráfico, né, a organização criminosa. Mas eu queria considerar com você rapidamente algumas coisas. A primeira delas, Deus não deseja que o homem morra dessa maneira, deseja que todos venham ao arrependimento. A palavra de Deus diz isso. Olha o que dizem as Escrituras Sagradas em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, mas Ele é longânimo, é extremamente paciente para convosco, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora veja o que Eclesiastes, Salomão diz em Eclesiastes 8:11, é impressionante. Presta atenção só, é totalmente atual, olha o que diz. Quando os crimes não recebem rapidamente a punição, a condenação, os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Então o Estado precisa punir. Obviamente, punir seria prender, julgar e condenar. Um Estado que já não mostra nenhuma capacidade de agir, na verdade, comprometido com o crime. Eu defendi policiais num escândalo que houve muitos anos atrás, muitos talvez não se lembrem, da vovó Ana, na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, que filmava policiais recebendo dinheiro do tráfico, e foi um escândalo tremendo. E os policiais que eu defendi nunca foram à ladeira dos Tabajaras, mas foram envolvidos para limpar a barra da polícia e da Secretaria de Segurança Pública, e eu estive com o secretário de Segurança Pública 2 vezes e disse para ele duas vezes, olha, o Estado cometeu um crime contra esses policiais, uma injustiça tremenda. Ele me ouviu e disse, é mesmo, é mesmo. Porque ele não tem certeza de nada, né? Mas eu sei que foi uma injustiça. Mas o desejo de Deus é esse. Nós não devemos nos alegrar com a morte do ímpio. Nós não devemos nos alegrar com a morte dessas vidas ali, mesmo que seja não comprar, mesmo que estivesse com fuzis. Mas vamos lembrar uma coisa muito séria. Eles estão erradíssimos estar com fuzis, não tem que ter. Eu não posso ter porte de arma. Então, por que eles podem ter fuzil? Então, a sociedade justa, a que poderia, é proibida pelo governo, que eu considero um absurdo também, mas aqueles que rapidamente matam, não importa, eles têm fuzis, têm todo tipo de armas, né? Mas vamos parar para pensar e vamos ser honestos. A razão pela qual as facções, as organizações criminosas do tráfico têm armas pesadas, não principalmente para atacar policiais, ainda que ataquem. Se os policiais entrarem, eles atacam. Mas eu acho que eles não possuem armas, dizem, vamos nos armar para matar policiais, ainda que eles sejam covardemente, façam isso, por muitas razões que a gente não vem ao caso aqui. Mas eles essencialmente estão armados, estão nas ruas, estão de olheiros ali, para proteger o seu território de outras facções criminosas que invadem. Você sabe disso, a milícia invade a área do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, etc. O Comando Vermelho invade a área da milícia, do Terceiro Comando. É assim que eles agem. Então, um se protege do outro. Essencialmente falando, é isso. Obviamente que se a polícia entrar, eles recebem tiros e querem matar, e por isso têm que ser punidos também, né? Mas deveriam ter sido presos, mas é impossível prendê-los naquela situação. Eu compreendo a situação do governo, da polícia, do CORE, do BOP, da polícia civil e da polícia militar,
que é muito complicado, muito risco. 4 policiais morreram, né? E se pudesse, eles matariam 400. Eles não conseguiram, porque felizmente foi uma invasão bem sucedida. Mas bem sucedida com tantas mortes, infelizmente, está dominado. Ali foram arrancados mais de 100 fuzis, mas dizem que tem mais de 1000. Então a situação é essa, muito grave, porque o governo fez aliança com os traficantes. Eu me lembro quando o Leonel Brizola fez uma união maravilhosa com bandidos, né, e proibiu que policiais chegassem perto de lugares que os bandidos estavam. Eu me lembro disso. Um dia eu estava na cidade e um policial foi chamado e ele falou para mim o seguinte, e não foi eu que chamei, foi uma pessoa: pô, estou vindo aqui, ali tem uns bicheiros, olha só, hein, ali tem uns bicheiros, a gente tem ordem de não chegar perto dos bicheiros. Eu falei: ordem de quem? Ordem do governo, ordem do comando. A gente não pode chegar aqui, está atrapalhando. Ou seja, naquela época ainda era mais inocente, que eram os bicheiros, mas agora é o tráfico. Então eu, quando defendi aqueles policiais na Ladeira do Tabajara, eu ouvi gravações tenebrosas de bandidos contra policiais, contra comando de polícia, xingando-os de tudo quanto é palavrão, porque eles não cumpriram a promessa de que não haveria nenhum tipo de incursão. E como uma equipe de policiais foi retirada para fazer um curso, uma outra substituiu. Essa que substituiu não estava no conluio e chegou numa certa área em que foi criticado tremendamente. Eu ouvi, porque eu defendi, eu tive acesso a tudo. Eu defendi e ouvi as gravações, palavrões, xingando tudo quanto é nome, enquadrando o comandante, porque aquilo tinha acontecido. E é isso aí, a autoridade não é uma pessoa, a autoridade vem de Deus sobre uma pessoa. É isso que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 6 mostra isso claramente. Capítulo 13, mostra isso claramente. A autoridade vem de Deus. Agora, se eu recebo autoridade, eu vendo parte da autoridade, eu sou responsável por isso. E aquele que comprou vai exercer contra mim mesmo. Que Deus lhe abençoe. Divulgue isso. Nós precisamos brigar, lutar e orar, pedir a Deus para que Deus cubra essa nação de sabedoria, o povo comum de sabedoria, aquele que não estudou muito de sabedoria. A sabedoria de Deus é reta, é luz, é clara. Vamos ajudar a fazer isso, vamos ajudar esse povo brasileiro. O povo precisa se libertar da escravidão, das trevas e da ignorância, precisa se livrar dessas ajudinhas que o governo dá para ganhar voto. Tem que se livrar, ser homem e mulheres livres, que produzam e que sejam bênçãos. É isso que Deus deseja para todos nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para crescermos. Você tem o direito de crescer. Divulgue isso. Pastor Miranda Machado, Igreja Batista Mundial, um grande abraço. Propague isso e comente também. O seu comentário será muito precioso. Fica com Deus. Tchau.